Oi, você já ouviu falar da globalização 4.0? Não? Mas eu tô aqui hoje para te explicar esse e outros termos. Na verdade, ele vem acompanhando o outro termo também novo, quarta revolução industrial. Pois é, a quarta revolução industrial está chegando aí e ela tem se marcado pela grande evolução tecnológica. Quando falamos em robótica, por exemplo, quando falamos em inteligência artificial, pois é, essa é a quarta revolução industrial. Está chegando, na verdade já está batendo aí nas nossas portas. E como sobreviver a ela? Como sobreviver nesse mercado com essa globalização ou com essa indústria chamada 4.0? Vamos entender um pouquinho dessa história agora? Claro que para a gente entender a globalização 4.0, temos que entender como é que tudo começou. Então vamos voltar lá na globalização 1.0, mas é uma história muito rápida. Ela começa justamente no século XIX com a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, o surgimento da máquina a vapor, construção do Canal do Panamá e de Suez, de repente a construção das estradas de ferro, os cabos subaquáticos de telégrafo. Então todas essas situações que começam a, de uma certa forma, conectar o mundo. Os países começam a se interligar, a ter uma comunicação, a ter uma interligação. Então aí que surge a globalização 1.0. E ela vai terminar justamente com a Primeira Guerra Mundial. A globalização 2.0, ela surge aí após a Segunda Guerra Mundial, numa época em que começa a se regulamentar as relações internacionais, o próprio comércio internacional. Surgem importantes instituições como o FMI, a ONU, de repente para pôr ordem mesmo na situação. A tecnologia começa a ficar mais acessível às pessoas, como a questão do próprio avião, né, começa a tornar mais popular, as pessoas, a população de uma maneira geral, começa a ter um pouco mais de acesso a essa nova tecnologia. E vão surgir também algumas correções, digamos assim, de falhas da globalização 1.0. Ela corrige, por exemplo, uma taxação progressiva dos investimentos públicos. Ela, por exemplo, vem resolver também a questão da descolonização, assim como ajudar na reconstrução aí do pós-guerra. Globalização 3.0. Podemos dizer que é a que a gente ainda está vivendo, né? Pelo menos o finalzinho dela aí. Ela surge aí nos anos 90, de certa maneira parecida com a 1.0, no sentido de um grande avanço aí da informática, né, dos computadores. E ela é propriamente marcada pela grande abertura do comércio e pelo amplo serviço através da internet, que além agora de escala local, tem uma escala nacional e até internacional. E talvez essa ampliação aí do serviço pela internet tenha gerado até um lado negativo, como a crise lá de 2007 e 2008. Mas enfim, ela tem servido aí para uma transição entre a terceira revolução e a quarta revolução industrial que está chegando. Globalização 4.0. Muita gente não tinha ouvido ainda falar nesse termo, né? Mas ele, na verdade, reflete essa mega tendência tecnológica que está sendo trazida aí pela quarta revolução industrial, ou também chamada de indústria 4.0. E a gente vai ouvir cada vez mais falar em robótica, inteligência artificial, tecnologias como a 5G, que já está sendo trazidas aí pelos smartphones mais modernos. Enfim, a informação cada vez mais rápida, tecnologia cada vez mais acelerada. Mas será que a gente deve acompanhar de braços cruzados? Como sobreviver a esse mundo? Precisamos agir, não precisamos só olhar. E como agir? O que fazer? E na verdade, se pensarmos melhor, não é que a globalização 4.0 está chegando, ela já chegou. A tecnologia aí da quarta revolução industrial já está batendo as nossas portas. Mas o que fazer? Claro que vem aquele medo natural do que ocorreu com as outras fases, pois a tecnologia, a máquina, substitui sim a mão de obra humana. Mas como sobreviver a isso então? Como enfrentar e como estar pronto realmente para ter lugar no mercado de trabalho e para se dar muito bem nessa nova era? Aí vão algumas dicas preciosas. Primeiro, abraça a ideia da educação permanente. Não tem essa de que já estudou o suficiente. Não pode parar. Evolua, aprenda coisas novas. Que isso, inclusive, está interligado com a segunda dica. Aprenda novas habilidades digitais. Os equipamentos estão evoluindo. Aprenda com eles. Aprenda a lidar com eles. Aprenda a usá-los. Você já observou que o desemprego hoje em dia ele é maior entre qual faixa de idade? Não são os mais novos. Não são aquelas pessoas que realmente têm estudo. A pessoa que evolui, que está sempre estudando e sempre buscando novas habilidades, dificilmente ela vai ficando fora do mercado de trabalho. Perceba. Terceira dica:
Cultive um pensamento crítico, criativo, flexível. Cabeça fechada não tem lugar nesse momento. Quarta dica: desenvolva habilidades emocionais, como empatia, sensibilidade, colaboração, paixão pelo que você faz, especialmente incentivando as pessoas a lidarem com causas realmente dignas. Agora realmente é hora de se interessar pelo que realmente vale a pena. Você vai se dar muito bem nesse momento.